Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Termina mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados. Esta semana, o plenário tentou uma atividade intensa, mas acabou praticamente votando uma só matéria de alta relevância, muito elevada relevância, que é o chamado Projeto Ficha Limpa, o projeto de lei que estabelece condições de vida pregressa a qualquer pessoa que pretenda atingir o poder político, a qualquer pessoa que queira concorrer a um cargo eletivo. Muito debatido, muito controverso, já comentei em programas anteriores, mas foi aprovado. Foi aprovado, infelizmente, não da melhor maneira, porque foi inserida na Comissão de Constituição e Justiça, como eu já havia alertado, foi inserido um dispositivo sobre efeito suspensivo. E, nesse caso, o que vai acontecer na prática é que se criou uma terceira instância para apreciação das situações de inelegibilidade trazidas pela nova lei. Ela vai ao Senado, ela não é lei ainda, ela foi ao Senado e já há notícia de que lá no Senado não há muita disposição para votar esse projeto, não. Foi uma pena que um destaque do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, bom destaque, não tenha sido aprovado. Eu falei pelo destaque, falei a favor do destaque, mostrei com toda clareza, consegui fazer com que 44 deputados federais me ouvissem. Mas no bojo desse acordão, o destaque que era bom, era positivo, porque acabava com esse efeito suspensivo e mantinha, portanto, o segundo grau de jurisdição como ponto culminante na decisão sobre a vida pregressa dos candidatos a políticos, seja por crimes eleitorais, seja por abuso de poder econômico ou outros crimes muito graves, acabe ficando enfraquecido pela inserção de praticamente uma terceira instância, que tenho certeza vai provocar os mesmos arrastamentos que já existem atualmente. Vamos ver, o futuro nos dirá, mas eu tenho certeza absoluta de que a Câmara perdeu a oportunidade de aprovar um bom destaque e aprovou, portanto, um projeto substancialmente enfraquecido em relação àquele que tinha sido aprovado no grupo de trabalho do qual eu fiz parte e que estava muito mais consentâneo com a aspiração popular. Atividades da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Foi aprovado o meu parecer no projeto de lei 6691 de 2009, de origem no Senado, do senador Magno Malta, incluindo os crimes hediondos, ou melhor dizendo, incluindo a configuração de crimes hediondos, que já tardava no Código Penal Militar e, portanto, passando ao tratamento isonômico dos crimes ditos hediondos que já existiam na legislação penal comum em relação ao Código Penal Militar. No meu relatório, inserimos algumas modificações que não constavam no projeto original, mas que o melhoram bastante, especialmente no que toca à caracterização do crime militar e no que toca às penas aplicáveis ao crime, ao gravíssimo crime de estupro de pessoa vulnerável. Outro parecer aprovado foi num projeto 6256 de 2009 do deputado Major Fábio, policial militar da Paraíba, a respeito de isenção de IPI na aquisição de veículos particulares por policiais militares, policiais civis, por todas as categorias compreendidas no corpo do artigo 144 da Constituição da República. Amigos, eu lhes digo com toda sinceridade, em circunstâncias outras eu teria votado contra esse projeto, porque esse tipo de isenção, esse tipo de renúncia fiscal não me parece muito adequado nesse caso, nesse sentido. Mas eu refleti muito sobre isso e votei a favor. Votei a favor porque na atual situação de miséria, de fome que passam os policiais militares do Brasil, pelo menos algum tipo de alívio é preciso que haja. E a isenção de impostos na aquisição de um automóvel para o cuidado com a família, para o transporte e o deslocamento, especialmente nos grandes centros urbanos, do próprio policial militar, não deixa de ser um alívio. É um alívio para o bolso, embora ele represente uma isenção fiscal que certamente será questionada na Comissão de Constituição e Justiça. Eu teria votado contra conceitualmente, mas votei a favor porque é uma forma de aliviar a pressão econômico-financeira da vida do policial militar e agora do policial em geral, é claro, né? Na audiência pública sobre direito do voto de presos,
eu peço que verifiquem as minhas declarações à imprensa, TV Câmara e TV Globo, e que verifiquem também a imagem que será divulgada no nosso blog, porque eu me manifestei contrariamente a esse esforço enorme do Estado brasileiro em levar sessões eleitorais para dentro dos presídios. O que haverá lá? Voto de cabresto do crime organizado. Controle de voto pelo crime organizado. Evidente, como é que o preso vai poder deixar de cumprir a ordem do crime organizado para votar num determinado candidato, se a pena pelo descumprimento dessa ordem é de morte, como todos nós sabemos, lá dentro do sistema medonho das cadeias dominadas pelo crime organizado. É viciado. E ademais persiste a situação no Brasil de que o policial militar em serviço da sua sessão eleitoral, numa sessão eleitoral que não é a sua, não pode votar. Não pode votar na urna eletrônica porque a justiça eleitoral não se adequa para essa finalidade e caça o direito ao voto do policial militar. O conscrito, aquele que presta serviço militar obrigatório, também não tem direito ao voto. E agora o Estado se articula e faz um esforço enorme para permitir o voto do preso provisório, frequentemente ligado ao crime organizado. Há outras prioridades e certamente uma delas não é essa. Na CPI da violência urbana, houve uma audiência extremamente importante convocada pela presidência e pela relatoria, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, para tratar da PEC 300 e até da PEC 308, que interessa a categoria dos agentes penitenciários que querem converter-se numa outra polícia. Tratar de salário na CPI da violência urbana parece estranho, mas não tem tudo que ver. Porque se nós tivéssemos já aprovado a PEC 300, o que nós teríamos feito? Nós teríamos produzido uma melhora substancial nas condições de vida material do policial militar, do policial civil, do bombeiro em todo o país. E isso, em última análise, representa um ganho substancial para a ordem pública, para a segurança pública, para a sociedade. A sociedade é maior beneficiada porque o policial militar poderia se dedicar, e o policial civil, com maior intensidade à sua profissão, com algum respaldo material, modesto respaldo material, porque não se pede fortuna nenhuma. Enquanto categorias do Serviço Federal fazem greve porque querem R$ 6.500, na PEC nós pedimos R$ 3.500 para o soldado de polícia militar. Será que é muito? Certamente que não, Agora, coisas acontecem aqui na Câmara que são um absurdo, né? O líder do governo, deputado Cândido Vacareza, defendeu a antecipação do recesso parlamentar. Sabe para quê? Para permitir aos parlamentares assistir à Copa do Mundo. Ora, futebol não é prioridade. Copa do Mundo não é prioridade. Prioridade é o trabalho parlamentar. E esse recesso antecipado não passa de uma manobra para tentar evitar a votação da PEC 300. A respeito disso, eu lembrei mais uma vez aos deputados que o policial militar dá a vida, perde a vida no combate ao crime em prol da sociedade e recebe um salário de fome. E eu mencionei o caso do tombamento no cumprimento do dever do soldado Ademilson Martins de Souza, do 46º Batalhão de Polícia Militar, lá da Zona Sul da capital. Um herói policial militar, que mereceria figurar no panteão dos heróis nacionais. E com uma companheira de patrulha, mulher policial militar, que está na linha de frente do combate ao crime em São Paulo, travou um tenso tiroteio com criminosos que roubavam pessoas na via pública, roubavam mulheres na via pública, e infelizmente foi atingido fatalmente. Era também o dia 12 de maio, o dia da mulher policial militar. Eu lembrei desse episódio. A mulher policial militar na linha de frente do combate ao crime. E o que é que ela ganha? Ela ganha homenagens? Homenagens são boas e importantes, mas ela precisaria, a mulher policial militar, de uma melhor condição de vida material, que lhe poderia ser oferecida pela PEC 300. Enquanto isso, a liderança da casa, a presidência da casa, continua a manter a PEC 300 fora da ordem do dia, de modo ilícito, porque antirregimental. Então vamos nos mobilizar. Dia 18 existe uma hipótese de votação, não dá para garantir nada, porque o presidente vem falando que colocará a matéria em votação e depois acaba voltando atrás. Mas seria muito bom que no dia 18 nós tivéssemos pelo menos a galeria do plenário cheia e, portanto, pelo menos uns 300 policiais militares aqui para fazer pressão democrática. E vamos continuar com a nossa pressão política também, porque o nosso requerimento de reinserção na pauta já atingiu ontem 306 assinaturas. Eu quero mais duas, para ter um número simbólico de 308, que equivale exatamente ao número necessário para a aprovação de uma emenda constitucional. E na terça-feira nós obteremos essas assinaturas e
levaremos um fato novo político ao colo do presidente Michel Temer. Ele terá que decidir. Continuaremos com a obstrução. Ontem fizemos uma obstrução bem sucedida, antes de ontem, melhor dizendo, fizemos uma obstrução bem sucedida e agora vamos obstruir, se necessário, os trabalhos do Congresso Nacional também. Continuamos na luta. Uma boa semana a todos.